Hello guys, how are you doing? Mr. Giovanni, professor de língua inglesa. O tema do vídeo de hoje é Reading Text, ou seja, a leitura de textos. Pergunto, quem nunca se atrapalhou numa leitura de texto? Ou então, quem nunca demorou tanto tempo para responder as questões por um simples motivo? Achava que para interpretar o texto, para entender o texto, a gente precisava traduzir todas as palavras. A partir desse vídeo, vocês vão perceber que existem técnicas que auxiliarão cada um de vocês em relação à interação com esses textos e, obviamente, com as questões em língua inglesa. Let's go! Primeiro ponto, Abilities and Facilitators. Como eu acabei de dizer, são algumas técnicas, algumas habilidades que podem ser utilizadas e não há necessidade de você sair decodificando ou até mesmo pensar, olha, eu preciso de um vocabulário vasto na língua inglesa, eu preciso entender cada estrutura para que, de fato, eu consiga encontrar as devidas respostas. Cuidado, não é bem assim. E falando em vocabulário, observem que nós temos uma divisão extremamente prática. Cognates e os false friends. O que eu posso garantir logo de início é que nos textos propostos, nas diversas provas, não falo apenas de um vestibular, de apenas uma fundação, mas de um modo geral, boa parte desse vocabulário é um cognate, ou seja, eu tenho muitos termos parecidos com a língua portuguesa. Vou dar alguns aqui exemplos e vocês vão entender de forma bem direta. Banana, science, computer, hospital. Mas alguns deles até a escrita é parecida. Veja, começando, como alguns dizem, começar do início. Existem sim termos extremamente idênticos, como também podemos observar algumas palavras que não são tão idênticas, mas que a ideia, diante da combinação de letras, aparece logo de frente. Então, primeira coisa que eu vou observar em relação aos textos, existe uma quantidade muito grande de expressões que eu posso confiar diante da semelhança envolvendo escrita e significado. Como existem os dois lados da moeda, tanto a parte que facilita, como também vai ter uma determinada parte, não será tão fácil assim, mas se você de fato praticar em relação aos false friends, com certeza não terá dificuldade. E quem é o false friend? False friend, falso cognato, é aquele termo que nos engana, nos apresenta uma escrita extremamente parecida com uma determinada ideia, e a partir do momento que você aplica no contexto, there's nothing to do with that. Ou seja, não tem coisa alguma a ver. Parents, actual. E eu poderia citar vários falsos cognatos aqui, mas preste atenção, gravarei um vídeo falando somente sobre false friends, então fica ligado. Parents, só para a gente não passar o slide aqui, parents significa parentes? Não. Parents significa pais. Actual, que eu falei bem rápido aqui, actual parece com atual. Actual significa real, verdadeiro. Ok? Let's move on. Repeated words. As palavras que se repetem no texto. Quer dizer que em toda a linha vai aparecer uma mesma palavra? Não é bem assim. Quando eu falo em uma palavra ou expressão que se repete constantemente, eu digo que apareceu no título, o primeiro parágrafo fez uma retomada dessa mesma expressão, o segundo parágrafo também mencionou, eu posso até descobrir mais de uma vez em um mesmo parágrafo. E um detalhe, esse repeated words, as palavras que se repetem, esses termos, eles estão diretamente ligados à temática central. Portanto, pensar em repeated words, pensar nessas palavras que se repetem, e detalhe, vocês observarem bem, vários desses termos, eu não posso dizer todos, mas vários desses termos são cognates, que eu acabei de comentar, são bem parecidos com a língua portuguesa. Ok? Next. Próxima parte aí, typographical evidence. O que é uma evidência tipográfica? Vou dar um exemplo aqui extremamente prático. Uma expressão que aparece em negrito. Isso depende da tradução para que você consiga identificar no texto que aparece ou não em negrito, ou então em itálico. O que são essas evidências tipográficas? Elas vão auxiliar cada um de vocês a descobrir certas informações quando comparar a questão com o texto. Ok? Next one, guys. Selectivity. Seletividade. Selectivity seria uma palavra cognata?
Para um pouquinho e pensa, selectivity, parece ou não parece? Parece. Então veja que muita coisa que a gente começar a comentar nesse vídeo, muitos dos termos aqui mencionados são cognates, abilities and facilitators, habilidades e facilitadores. Começa a observar a língua inglesa por um outro âmbito, por uma outra parte. Tranquilo? Então, voltando. Selectivity, seletividade. Quando você pega um texto para ler e precisa responder algumas questões, não é da primeira palavra à última que foi mencionada no texto que você deve interagir de forma minuciosa. Nada disso. Você só vai observar dentro do texto aquilo que for mais importante para a resolução das questões. Ok? Next point, start with the questions. Eu adoro essa parte, porque muita gente, quando pega uma prova de língua inglesa, isso eu falo novamente, de um modo geral, independente da fundação, independente do vestibular, você vai interagir, você precisa responder as questões. Só que muita gente acha que a interação com o texto ela é primordial. E não é nada disso. Começar sempre pelas questões. E quando você pega a questão, observe o enunciado. Procure analisar. Ah, mas o enunciado veio em língua portuguesa. Fica mais fácil que em língua inglesa? Depende muito. Se eu pensar, e aí eu falei no início do vídeo, como existem várias palavras na língua inglesa que aparecem nos textos e são classificados como cognates, são palavras cognatas, eu posso sim pensar que esses enunciados, mesmo apresentados em língua inglesa, eles não serão tão difíceis assim. Primeiro, entender a questão para saber qual parte do texto serve de base para a devida interação. Next one, questioning text. Ou seja, você entendeu a questão, você sabe o que foi solicitado, é aí quando começa o comparativo. E nesse processo de comparação, eu tenho certeza que alguns já devem ter ouvido falar em duas palavrinhas chamadas skimming e scanning. O que é o skimming? Bem rápido aqui. Leitura rápida, releitura superficial do texto para se obter a ideia central. E o scanning, que é a nossa base aqui, é você observar o que a questão solicita e procurar no texto. É algo específico que deve ser buscado no texto, ok? Highlight a sentence or idea. Idea é uma palavra cognata? Olha, de vez em quando eu vou perguntar a vocês, é ou não é uma palavra cognata? É, idea significa ideia. E quando eu digo highlight a sentence or idea, é para você dar destaque a uma ideia ou então uma frase. Geralmente, eu digo que algumas frases durante o texto, elas nos fazem lembrar em relação àquela temática. Portanto, eleja uma frase, separe uma ideia relacionada àquele parágrafo e por que não separar para que você, de fato, consiga entender algumas questões. Next, first and last sentence. Primeira e última frase. É impressionante quando a gente pensa em processo interpretativo de textos em língua inglesa, em dizer que a primeira e a última frase consiste no resumo do parágrafo. Então, se você absorve essa ideia de que interagir ou tentar entender a primeira e a última frase de cada parágrafo vai ajudar em muito na hora de responder uma questão, pode ter certeza que isso é verdadeiro. That's true, my friend. Next, unknown words. Sempre durante o texto, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Sempre durante o texto, nos deparamos com palavras desconhecidas. Isso aí é extremamente normal. Só que existem dois caminhos. Existe um que você vai conseguir, de fato, entender essas palavras desconhecidas pelo contexto, e isso é extremamente interessante, porque você pega uma prova, nunca você sai zerado em relação ao vocabulário. Você sempre aprende uma expressão que nunca tinha visto na vida. Ou então, no outro caminho, essas unknown words, essas palavras que são desconhecidas, você nem tocará. Você nem ao menos vai tentar descobrir o verdadeiro significado. Portanto, o que é que eu coloco como um conselho em relação às unknown words? Você só vai, de fato, interagir com elas se for necessário. Se não for necessário, deixa de lado. Ok? Next. General or main idea. Isso é importante, pessoal. Ideia principal, ideia central. A gente precisa da ideia central, principalmente
dependendo do enunciado de algumas questões, quando fala de acordo com o texto. Existem enunciados assim tão resumidos, de acordo com o texto. Então, se eu tenho pelo menos a ideia central na minha mente, pode ter certeza que vai deixar a questão muito mais leve, muito mais fácil. Lembrando, sempre começar pelas questões e entender o que cada item proposto ele nos oferece, ok? And next, subject and verb. É interessante a língua inglesa, porque a gente pensa o seguinte, se em língua portuguesa existem tantos tipos de frase, oração sem sujeito, sujeito composto, sujeito simples, alguns desses conceitos eles serão absorvidos para a língua inglesa. Eu posso simplesmente fazer a devida interação, não tem problema algum, mas existe um detalhe mais fácil em relação ao inglês. Eu posso dizer que em mais de 90% das frases eu terei a estrutura sujeito mais verbo mais complemento. Subject and verb são os elementos principais. Não há necessidade de toda a frase vir com o complemento, mas pensar em relação a sujeito e verbo para a língua inglesa é praticamente obrigatório em boa parte das frases. Ok? Read backwards. Quem nunca se deparou com uma situação envolvendo essa característica? Eu mesmo, no início, muita gente dizia, para aprender língua inglesa é só você falar o contrário do que se pronuncia em língua portuguesa. Será que essa ideia ela pode ser mesmo absorvida para interação com textos em língua inglesa? Sim. Eu posso entender que existem sim expressões cujo entendimento será sempre do último termo em direção ao primeiro. Ok? Next, suffix. É impressionante. Suffix, que é o quê? Para um pouquinho. Palavras cognatas. Sufixo. As terminações. Eu separei aí apenas duas. ING e ED. Também farei uma aula falando exatamente desses dois sufixos. A única coisa que eu posso adiantar para vocês é o seguinte, que a ideia mais difundida em relação ao ING é que é algo contínuo o tempo todo. E não vai acontecer isso. Existem palavras com essa terminação e que não representarão algo contínuo. E no caso do ED, que muita gente pensa com esse sufixo, toda e qualquer palavra será considerado passado, ou seja, será um verbo no passado, também não vai ser assim. Eu posso, por exemplo, dando um spoiler aqui bem rapidinho, considerar o ED como um adjetivo. Vocês vão ver uma aula em relação a isso, pode ter certeza. Phrasal verbs, da mesma forma que eu também montarei a aula de prefixo, sufixo, vai ter de phrasal verb também, que são os verbos frasais. O que é um verbo frasal? É uma combinação de um verbo e preposição ou preposições. Muita gente fica preocupada, mas poxa, professor, como é que eu vou conseguir aprender tanto se as combinações são quase que infinitas? Depends on the context. Sempre depende do contexto. E como eu disse a vocês há alguns minutos, muita coisa a gente consegue aprender, de fato, através do contexto. Ok? Words of connection. Palavras de conexão. But, however, although, therefore, thus. Conjunções. Também teremos uma aula falando exatamente sobre isso. Conhecer essas palavras que conectam ideias vai ser algo fundamental no processo interpretativo. E detalhe, o but, por exemplo, but, que é o mais, porém, todavia, contudo, entretanto, não obstante, vocês vão perceber, se está entre duas frases, é porque elas indicam ideias opostas, ideias contrárias. Ok? False friends. Por que eu volto a falar em relação a false friends? Pessoal, muita gente se confunde e acha o seguinte, eu disse no início, boa parte das palavras que aparecem em textos, elas são palavras cognatas, beleza. E aí, quando encara um texto, leva isso como regra única. Acha que toda a palavra vai ser traduzida diante da sua semelhança em relação à escrita. E não é bem assim. Quando vocês observarem, e aí vai um conselho para vocês, se perceberem em relação a false friends, em algum termo, você tentar encaixar alguma ideia que é semelhante à escrita e não ficar boa a frase, ali é um false friend. E faça a devida adaptação. Ok? Dictionary. Eu sempre indico alguns dicionários em relação à língua inglesa e considero os digitais super importantes.
Óbvio que você não vai utilizar um dicionário na hora da prova. Com tantos conselhos, com tantas técnicas que eu acabei de apresentar, não vai ter necessidade de você recorrer a um dicionário. Porém, em um momento de estudo, por que não recorrer a um dicionário? Existem vários online. É só pesquisar. O próprio Google Translator e o Google Tradutor, ele tem passado por algumas atualizações e ele será extremamente útil nesse processo de interpretação de textos, ok? Então é isso. Mais uma aula de interpretação de texto. I hope you liked it. Espero que vocês tenham gostado. See you next video, guys. Bye bye.